Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 1. Estaremos aqui abordando um texto bastante conhecido, da igreja, que fala sobre a parábola, das dez virgens. Mateus capítulo 25, verso 1 nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém. Eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre a importância de se estar preparado. Porque a parábola das 10 virgens, em suma, ela exemplifica a necessidade dos cristãos estarem prontos para o retorno, para a volta de Jesus Cristo. Isso nos faz entender que, com base nessa parábola, e não só nessa, em outros ensinamentos abordados pelas Escrituras, que a volta de Jesus ela pode se dar a qualquer momento. E a volta de Cristo, por meio dessa parábola, ela pode ocorrer em um momento inesperado, em um momento em que um grupo de pessoas não estarão aguardando ou não estarão atentos para esse retorno. Em qualquer aldeia da Palestina, um casamento era um acontecimento muito importante. Era algo que a celebração ela era marcante. Todos tentavam fazer com que esse acontecimento ele fosse único, especial na vida não apenas da família, ou do casal, melhor dizendo, mas na vida da família como um todo, e por que não, da comunidade que estavam ou que participava desse evento. Toda a aldeia saía para acompanhar o casal ao seu novo lar, e usavam o caminho mais longo possível para receber as saudações da maior quantidade de pessoas que pudessem. Então era um acontecimento em que não apenas a família participava, mas a aldeia onde a família estava situada, todos celebravam esse acontecimento com grande alegria. Todos, segundo o dito judeu,
dos 6 até os 60 anos, seguiam o tambor nupcial. Saía aquele grupo de pessoas acompanhando esse casal, né, em direção ao seu novo lar, cantando e alegrando-se juntamente com essa nova família que estava sendo constituída. Os rabinos reconheciam que qualquer homem podia abandonar inclusive o estudo da lei para participar da alegria de uma festa de casamento. Jesus ele faz menção dessa parábola com o objetivo de elucidar a verdade de um evento que surpreenderá a muitos. Vejamos os ensinamentos contidos em suas palavras. Porque Jesus ele está falando do reino de Deus, o reino dos céus, que será implantado de maneira definitiva entre os seus. E ele diz que o reino dos céus, ele toma por exemplo uma festa de casamento que era algo comum para aquelas pessoas. Ele faz uso de um acontecimento que fazia parte do conhecimento daquelas pessoas, para exemplificar como o reino de Deus, de forma semelhante, ele ocorreria no meio do povo de Deus, como é que ele iniciaria esse evento. E ele diz que o reino de Deus seria semelhante a uma festa de casamento. Então vejamos os ensinamentos contidos nas palavras de Jesus. Primeiro, irmãos, esta parábola ela retrata a segunda vinda de Cristo e a forma desordenada como algumas pessoas aguardam esse acontecimento, esse retorno. Porque Jesus ele toma como exemplo 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Só que 5 das 10 eram prudentes e 5 nércias. E a prudência e a imprudência descrito por Jesus Cristo nessa parábola está relacionado à reserva de azeite que um grupo leva consigo e a falta de reserva que o outro grupo deixa de levar. Então fala sobre o fato de que, ao esperar o noivo, 5 delas estavam preparadas para esse retorno, ainda que ele fosse tardio, demorado, e para a imprudência de 5 delas, de não estar preparada, se por acaso, se porventura o noivo tardasse além daquilo que elas imaginavam. Então essa parábola retrata a segunda vinda de Cristo e a forma desordenada como algumas pessoas aguardam esse acontecimento, esse retorno. O versículo 1 fala da festa do casamento, e que essa festa ela tinha 2 etapas. Primeiro, os convidados aguardavam a chegada do noivo para buscar a noiva. Esse era o primeiro evento. E a espera incansável por esse retorno é o que irá distinguir os sábios dos tolos. Então, essa festa começava com os convidados na casa da noiva, esperando o noivo para buscá-la. Só que esses convidados, eles não sabiam a que hora que o noivo viria. E um grupo de virgens ia, né, a estrada à espera do noivo, sem saber na verdade a que hora, a que momento ele chegaria. Mas os convidados ficavam aguardando, porque essa era a primeira etapa da festa, quando o noivo ia à casa da noiva para buscá-la. Os convidados se reuniam, sem saber na verdade a que momento ele chegaria. E o texto diz que, tomando as lâmpadas,
Esse trecho do texto nos mostra que cada um deve ser responsável por si mesmo, tomando suas próprias decisões. Somos nós que devemos nutrir as nossas vidas espirituais. Não será possível atribuir essa tarefa a uma outra pessoa. As 10 virgens saem ao encontro do noivo, cada uma levando consigo aquilo que entendia que seria necessário para essa espera. Cada uma deveria ser responsável por levar aquilo que seria necessário. Isso nos ilustra com muita clareza que a nossa espera pelo noivo, que retornará como ele assim prometeu para buscar a noiva, que é a sua igreja, que somos nós coletivamente, cada um de nós devemos ser responsável por estar aguardando e levar na nossa caminhada aquilo que será necessário para esse retorno. Não podemos responsabilizar ninguém pela nossa ausência de preparação. É necessário que nós estejamos prontos para aguardar esse retorno, ainda que ele seja tardio ao nosso juízo. E precisamos ser responsáveis por estar preparado. Não dá para atribuir a ninguém essa responsabilidade. Tampouco é querer que alguém nos supra, se porventura houver uma deficiência em nós. Somos nós que precisamos estar pronto. O texto diz que 5 dessas virgens, o versículo 3, as nércias, não levaram consigo azeite. Não foque o seu pensamento, a sua visão no azeite em si. O azeite aqui, ele era um instrumento utilizado para o combustível que mantinha a lâmpada acesa. Mas ele aqui, ele representa o você estar preparado, o você estar pronto, o você ter aquilo que é necessário para aguardar a vinda do noivo. Então pode ser, o azeite aqui pode ser qualquer coisa que prepare você para aguardar esse retorno. Uma das características do casamento judaico era o noivo surpreender os convidados com a sua chegada. Essa era uma das características. O noivo, ele não queria chegar no momento que todo mundo estava ali aguardando. Ele queria chegar num momento inesperado. Ele queria surpreender os convidados com a sua chegada. Reuniam-se na casa da noiva à espera do noivo, mas não se sabia quando, nem que hora ele chegaria. Alguém viria na frente com um anúncio: aí vem o noivo. Essas virgens, elas iam à beira da estrada com esse intuito, né? De aguardar essa vinda do noivo, e elas iam cantando à frente para dizer que aí vem o noivo. Era a responsabilidade das damas de honra recepcioná-lo. E em tempos que não havia luz elétrica, eram as lamparinas que salvava. Mas era necessário levar azeite de reserva, visto que não se sabia o momento desse retorno. Então as damas de honra, as 10 virgens que saíram ao encontro, elas deveriam levar suprimento necessário, porque elas não sabiam a que momento ele retornaria. E quando o noivo viesse, elas tinham que vir à frente, cantando, se alegrando e gritando em alta voz para os convidados que estavam na casa: aí vem o noivo. Era responsabilidade delas recepcioná-los. Logo, a ausência do azeite simbolizaria uma negligência ou
um despreparo para esse acontecimento. É imprescindível estarmos de prontidão. Embora as moças prudentes tivessem adormecido, elas estavam preparadas para aguardar. E estar preparado é a ideia que predomina a parábola. Por estarem preparadas quando foi preciso, são chamadas de prudente. Veja que as 10 noivas, elas estavam em as 10 virgens, né? Estavam em situações muito semelhantes. As 10 eram virgem, as 10 levaram as suas lâmpadas, as 10 adormeceram. No entanto, 5 delas tinham reserva de azeite suficiente para esperar o noivo voltar, ainda que ele tardasse. Então nós não podemos, por exemplo, nutrir a nossa vida espiritual apenas para essa semana. Nós não podemos nutrir a nossa vida espiritual apenas para esse mês ou para esse ano. Porque se Jesus ele não voltar essa semana, ou esse mês, ou durante esse ano, nós teremos uma vida espiritual nutrida para aguardá-lo quando ele retornar. E se a nossa vida espiritual ela é suficiente apenas para esse mês, e se ele vier no mês seguinte, nós não teremos condições de estar preparado para esse retorno. É sobre isso que a parábola fala, de estar pronto, de estar preparado, independente do dia, do momento, da hora que o noivo retornar. Precisamos estar aguardando a sua vinda. O devido preparo para esse acontecimento é o que foi o diferencial entre elas, pois elas estavam quase que na mesma situação. As 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpada e as 10 dormiram, todas adormeceram. A partir do versículo 7 e 8, esses versículos nos mostram que esse retorno pode ser demorado em um momento inadequado, por isso pegará muito despreparado. Também nos adverte que há certas coisas que não se pode obter no último momento. Não temos como nos preparar para o retorno de Cristo na última hora. Se Ele vier, irmãos, e nós estivermos preparados, nós iremos. No entanto, se Ele vier e nós não estivermos prontos, ficaremos. Não dá para se preparar na última hora. Não é possível que isso aconteça. É fácil deixar as coisas para a última hora, de maneira que já não podemos nos preparar para nos encontrar com o Senhor Jesus. Jesus ele diz que o seu retorno, irmão, será em um momento inesperado, e será como um piscar de olhos. O piscar de olhos exemplifica a rapidez desse acontecimento. Significa dizer que quem estiver pronto vai, quem não está pronto fica, porque não dá para se preparar mediante a um piscar de olhos. Aleluia! Jesus ele fala que a igreja deve estar pronta a qualquer momento, sempre preparada, aguardando esse retorno como se esse retorno fosse a qualquer momento. Mas se ele não se der hoje, nós precisamos estar pronto para amanhã. Se ele não se der amanhã, nós precisamos estar pronto para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano, para a próxima década, sempre preparado, para que esse acontecimento seja de manhã, à tarde ou à noite. Louvado seja o seu santo nome. Como se não bastasse, irmãos, o texto nos mostra que há certas coisas que não se podem pedir emprestado. Não é possível que um irmão ele venha nutrir a vida espiritual do outro. Ele pode dar um conselho, ele pode dar um direcionamento,
mas ele não tem como nutrir a vida espiritual do outro. Isso cada um deve fazer por si mesmo. Não há como a gente pedir emprestado para o nosso irmão um pouquinho da espiritualidade dele. Escuta, irmão, me dá um pouco da sua espiritualidade, né? Me dá um pouco da sua dedicação. Não há como. Isso cada um deve fazer por si. E o texto deixa isso muito claro, quando 5 das 10 virgens pedem um pouco de azeite para outra, e ela diz, não tem como. Primeiro que é impossível isso ser feito, e segundo, se nós dermos daquilo que nós temos para você, vai faltar para ambos. Não vai resolver o teu problema e vai piorar o meu. Não é possível. Então o que ela diz? Olha, ide aos compradores, ou seja, o que ela está querendo dizer é, vá buscar por si mesmo. Não há como eu retirar daquilo que eu tenho para te dar. Nesse sentido, não há possibilidade de que isso aconteça. As virgens nécias não puderam pedir azeite emprestado quando descobriram que o necessitavam. O homem não pode pedir emprestado uma relação com Deus. Nós não temos como pedir emprestado uma relação com Deus. Me dá um pouquinho da sua relação com Deus, da sua proximidade, da sua intimidade com o Espírito Santo. Não há como. Nós devemos possuí-la. E para isso nós devemos buscar por nós mesmos essa espiritualidade, essa relação, essa intimidade com o Senhor. Não podemos pedir emprestado uma personalidade, deve estar revestido dela. Não podemos viver sempre do capital espiritual que outros reuniram. Se alguém conseguiu reunir um capital espiritual, nós não temos como nutrir a nossa vida espiritual por meio da espiritualidade do outro. É por isso que nós dizemos que o pai não salva o filho, a mulher não salva o marido não salva a esposa, e daí por diante. Cada um precisa nutrir a sua espiritualidade. Há certas coisas que devemos ganhar ou possuir por nossa conta, porque não podemos pedi-la aos outros. Não há como chegar diante de alguém e dizer, escuta, me empresta um pouquinho dessa sua relação com Deus. Isso é algo que você deve buscar, você deve construir em sua vida. Não dá para tomar emprestado do vizinho, da esposa, do pai, do filho, ou de quem quer que seja. Aleluia. O outro quadro que eu quero apresentar é que não há nada mais carregado de lágrimas, de arrependimento, que o som das palavras é demasiadamente tarde. Essa é uma palavra muito dura para aqueles que ouvirão. Quando as pessoas tentarem se preparar e ao chegarem diante da porta da festa, ouvir a voz já é tarde demais. Agora não é possível. Porque o texto diz que 5 das virgens acompanharam o noivo e adentraram a festa. E 5 delas foram em busca do azeite. 5 delas foram tentar se preparar. Só que quando elas chegaram na festa, já era tarde demais. O texto diz que a porta se fechou. Versículo 10 diz, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. E Jesus, ele faz uma advertência
que deveria estar acesa no nosso coração. Jesus ele diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. O que faz um vigia, irmãos? O que faz um vigia? Ele fica de prontidão em um ponto determinado, durante todo o período em que ele ali deve estar atentamente a cada acontecimento, a cada momento. Porque se algo acontecer, não pode passar despercebido do seu olhar. Jesus ele toma, por exemplo, aquilo que faz parte de uma profissão, de uma atividade, e ele utiliza isso em relação ao que as pessoas devem fazer. Vigiem. Por que é necessário vigiar? O vigiar significa estar atento a cada movimento. Por que é necessário vigiar? Jesus diz: porque você não sabe quando e a que hora será o seu retorno. O final dessa parábola nos mostra o perigo de andarmos com Cristo por um período e no final ficarmos de fora dessa festa. Pois após a entrada do noivo, a porta se fechava e ninguém mais podia entrar. Quando o noivo entrava na festa, a porta se fechava. Quem estava dentro ficava, quem estava fora não podia mais entrar. Veja que essas 10 virgens, se Jesus ele retorna inicialmente, todas entrariam. Mas tomando por base esse acontecimento, nós entendemos que 5 delas tinham uma vida espiritual apenas para um pequeno período de tempo, que era no caso aqui exemplificado pelo azeite, para durar apenas um período de tempo. Quantas pessoas nós vemos na igreja com a espiritualidade de maneira até fervorosa, só que ela não dura. É que nem fogo em palha, irmãos. É que nem fogo em papel. Levanta aquela labareda de maneira muito rápida. No entanto, não tem consistência. A durabilidade ela é muito pequena. Acaba-se com muita rapidez. E Jesus nos fala sobre a necessidade de nós termos, meus irmãos, uma espiritualidade duradoura, aleluia, que possa caminhar conosco durante toda a nossa vida, ou durante até o período que Jesus retornar para buscar a sua igreja. Louvado seja o seu santo nome. O desespero, o despreparo, melhor dizendo, em nosso contexto, pode simbolizar uma vida vivida de forma indiferente. Nós vivemos esse período da indiferença por parte dos crentes, irmãos. Há um grupo de crentes considerável, totalmente alheio a uma vida espiritual. Estão vivendo como se nada pudesse acontecer. Jesus, no evangelho que Lucas escreve, ele fala sobre isso, retratando também o seu retorno, e ele utiliza como exemplo o dilúvio, para falar sobre isso. E ele diz que assim como foi nos dias de Noé, e ele fala sobre a indiferença das pessoas, e ele diz: casavam-se, davam-se em casamento, banqueteavam-se, até que veio o grande dilúvio. Jesus ele não está censurando o espírito festivo das pessoas, de comemoração, de se reunir para celebrações. Até porque Jesus, ele era festeiro, ele gostava de uma festa. Não é disso que ele está falando. Mas Jesus está falando da indiferença das pessoas, mesmo diante de todos os alertas que Noé havia dado. As pessoas estavam indiferentes, até que o dilúvio ele veio. Nós estamos vivendo um período muito semelhante, irmãos, em que as pessoas estão indiferentes em relação a todas
aos alertas que a palavra do Senhor, ela nos apresenta. As pessoas estão totalmente apáticas à sua vida espiritual. A diversidade da prática do pecado é comum para esse tipo de crente. As pessoas andam em uma vida pecaminosa como se não tivesse um juízo, como se Jesus não fosse julgar todas essas coisas. Caminham na igreja vivendo de uma forma como se não estivesse, voltada ao pecado, voltada à transgressão, voltada a uma vida de perversidade. Cuidado, crente, vigia, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. O retorno de Cristo, irmãos, baseado na parábola relatado aqui no capítulo 25, surpreenderá a muitos, pois ela se dará de forma surpreendente. Daí a importância de estar pronto, de estar preparado para esse acontecimento. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Caminhando para a nossa conclusão, a Bíblia sempre irá nos advertir acerca do risco que corremos quando não atentamos para as suas orientações. Se negligenciarmos, meus irmãos, as advertências estabelecidas pela palavra do Senhor, nós estamos correndo um grande risco. E a Bíblia nos repreende no intuito de que nós retornemos para o caminho, de que nós retornemos para a centralidade da palavra e observemos aquilo que as Escrituras nos adverte. E Jesus, ele está nos orientando para que nós estejamos a todo tempo apercebido para esse acontecimento, pronto, porque se ele acontecer agora, nós iremos com ele. Mas se ele acontecer apenas há algum tempo depois, dias, meses ou anos, também iremos com ele, porque estaremos prontos para esse episódio. Jesus, ele diz que muitos ficarão de fora por negligência. A falta de azeite dessas 5 virgens representa a falta de preparo e a negligência de não ter se preparado. No entanto, essas pessoas lamentarão dolorosamente. Lamentarão dolorosamente. Que possamos, meus irmãos, atentamente aguardar esse retorno triunfante de Jesus Cristo. Quer ele aconteça em um breve tempo, quer ele aconteça em um tempo prolongado. A missão nossa, enquanto igreja de Jesus, é estarmos preparados para ele, dure o tempo que durar. Jesus, ele pode voltar de maneira individual para cada um de nós, ou de maneira coletiva, no arrebatamento da igreja de Cristo. No entanto, se ele vier de uma maneira ou de outra para nós, nós precisamos estar pronto para esse acontecimento. A qualquer momento, independente de qualquer coisa, aguardarmos atentamente o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos e que vocês possam estar atentos para a necessidade de estar preparado a cada momento para esse acontecimento triunfante na história da igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Amém, meus amados.